A superlotação e a precariedade no sistema penitenciário brasileiro são realidades incontestáveis. Em Caratinga, a situação não é diferente. Com 214 vagas, conta atualmente com 500 presos. Por conta deste problema, a defensora pública da comarca de Caratinga, Juliana Nunes, propõe a antecipação em até 6 meses da progressão de regime aos sentenciados do semiaberto. Segundo a defensora, a medida traria um equilíbrio no sistema de vagas, gerando um efeito cascata. A antecipação da progressão de pena na verdade, você vai. Não é um instituto específico. A gente dá esse nome para facilitar. Mas o preso que vai, por exemplo, progredir em julho, em vez de progredir em julho, ele vai progredir um pouco antes. A gente vai antecipar isso. Qual que é o objetivo disso? É equalizar o número de presos no sistema penal, porque isso vai gerar uma cascata, entendeu? Do semiaberto, você vai aliviar o semiaberto, que vai para o aberto, do fechado, você vai para o semiaberto e por aí vai. O objetivo é esse, é tentar equalizar o número de vagas, porque pelo último Infopem, que é de 2016, Minas Gerais tem 36.556 vagas e 68.354 presos. Aqui na comarca de Caratinga, por exemplo, a população carcerária gira em torno de 500 presos, mas a gente só tem 214 vagas. Na verdade, o presídio de Caratinga é para presos de regime fechado. Eles tentam fazer uma adaptação para incluir também os presos do regime semiaberto. Eles têm até algumas atividades, mas que não conseguem abranger nem boa parte a gente pode falar da população carcerária. São muito poucos os presos que trabalham, que estudam, salvo engano, não chega nem a 20. A superpopulação carcerária, ela gera outros problemas, que é a falta de higiene, a falta de aeração, falta de vestuário, falta de medicamentos. Médico, a gente só tem médico 2 vezes por semana e é só um médico para toda essa quantidade de gente. Então, assim, a superpopulação carcerária gera outros impactos. A defensora explicou que o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais editou uma portaria neste sentido e que outras comarcas mineiras já adotam o procedimento. Juliana disse que não acredita que esta liberação antecipada seria um estímulo para a prática de crimes e destaca o trabalho das polícias militar e civil na fiscalização de presos em regime domiciliar. Por fim, ela destaca que se trata de uma medida emergencial e transitória. A superpopulação carcerária não é um problema só do Brasil. Isso já aconteceu em vários outros países. E esses outros países adotaram exatamente essa forma de antecipar a pena para poder resolver esse problema da equalização de vagas. É uma medida transitória e emergencial. No objetivo é que ela fique para sempre. Tem que estar sem cometer falta grave e tem que estar perto de sair. Por exemplo, não é o preso que acabou de chegar no sistema que vai sair. É justamente aquele que a gente fala que está com o pé na porta. É aquele que já está quase saindo, são os últimos. Porque aí você vai abrindo vaga para os que vão chegando. O juízo da execução penal e o Ministério Público aqui da comarca não são de acordo com esse entendimento. Eles entendem de outra maneira, a gente respeita e busca os meios legais para tentar reverter isso, que é o recurso, que é o agravo em execução, e o habeas corpus. Mas até hoje eu ainda não tive sucesso em nenhum deles. Em que pese o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais ter editado uma portaria, salvo engano, publicada em 2 de maio desse ano, determinando que os juízes apliquem a progressão antecipada como justamente uma medida emergencial. Mas isso não vem acontecendo aqui na nossa comarca. O Ministério Público da comarca de Caratinga, representado pelo promotor de justiça da execução penal, Rafael Moreno, é veementemente contra a medida. Para ele, a solução do problema da superpopulação carcerária é investimento em políticas públicas para a criação de novas vagas e não a liberação antecipada de presos que não cumpriram suas penas. Ele ressaltou que em Caratinga eles já conseguiram reduzir a população carcerária de 600 para 500 presos em 1 ano. Nós todos conhecemos o problema de superlotação carcerária, sabemos que é necessário um esforço dos órgãos da justiça, tanto o Ministério Público, quanto o Poder Judiciário, quanto a Defensoria Pública, para sanar esse problema. E aqui em Caratinga, especificamente, quando eu assumi as funções, havia 600 presos num local cuja capacidade é aproximadamente 200 presos. Nós conseguimos, em 1 ano, reduzir isso para aproximadamente 500 presos. Por que está acontecendo isso? Porque é um problema sistêmico, o problema não é de Caratinga, o problema é do Estado inteiro. Em relação ao Estado todo, qual é o problema? Esse problema da superlotação carcerária não é um problema do Ministério Público ou do Poder Judiciário, é um problema do Executivo.
O Executivo tem a obrigação de criar vagas suficientes para poder colocar a quantidade de presos que cometem crimes. Os presos cometem crimes, crimes de gravidade, eles precisam ser presos, certo? Então, a questão toda é, qual é a postura que nós temos que tomar? Nós vamos lavar as mãos e colocar todo mundo na rua ou nós vamos tentar resolver? A postura do Ministério Público, não apenas minha, mas a postura do Ministério Público no Estado como um todo, sempre foi de tentar negociar com o Poder Executivo para criar um plano de metas e aumentar o número de vagas. O que acontece? Essa portaria, que na verdade, na minha opinião, é absolutamente inconstitucional, porque é uma lei de execuções penais paralela, certo? Existe a lei de execuções penais que tem que ser cumprida, e ela está descumprida, sim, em alguns pontos em relação ao tratamento que tem que ser dado aos presos, como a questão da superlotação, mas os prazos de progressão estão previstos em lei. Uma portaria do Tribunal de Justiça não pode criar novos prazos de progressão. Em nota, o comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Luciano Reis, se manifestou acerca da progressão antecipada da pena. Ele destacou as ações de prevenção criminal do batalhão, que culminaram na redução significativa da criminalidade no primeiro semestre de 2019 em Caratinga. Ressaltou ainda que a PM, em parceria com a Vara de Execução Penal da comarca, realiza fiscalização do cumprimento da pena em regime domiciliar. Por fim, o comando do batalhão manifestou preocupação que indivíduos soltos sem a devida fiscalização possam voltar a reincidir em crimes violentos, trazendo consequências danosas à sociedade, impactando, pois, a preservação da ordem pública.